Olá, professora Lisa, novamente. Vamos então continuar a nossa aventura pelo sistema circulatório aí, terminando então a parte de irrigação e drenagem. Então, quem já acompanhou os vídeos anteriores, viu lá. Completando o nosso bonequinho, nós já vimos cabeça, membros superiores, tórax, abdômen, e agora a gente entrou na pelve e vai falar sobre membro inferior também, certo? Então, quando a gente está falando de artérias da pelve, a gente está falando ali de artérias ilíacas. Quando a aorta, né, saiu lá do coração e começou a dar os ramos, inclusive lá no abdômen, que a gente já viu lá as mesentéricas, vimos as artérias renais, todos os ramos da aorta. Quando a aorta chega aqui, olha, mais ou menos na altura do seu umbigo, ela, na altura do osso íleo, do quadril, ela vai se dividir em duas, tá? Ó, ela vai dar origem a duas artérias, chamadas de artérias ilíacas. Artérias ilíacas comuns. Lembra quando a gente estudou lá no pescoço que a gente tinha a carótida comum? E a carótida comum se dividiu em carótida interna e externa? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Essa artéria ilíaca comum, ela vai se dividir em duas artérias ilíacas também, tá? Elas vão chamar ilíaca. Então, a aorta vem, ó, divide em ilíacas comuns. E essas ilíacas comuns, elas vão se dividir em ilíaca externa e ilíaca interna. Ó. A ilíaca externa, ela vai continuar lá para o membro inferior. E a ilíaca interna vai lá irrigar a pelve. Nessa imagem aqui, olha, a gente consegue ver a mesma coisa, ó. A aorta vindo aqui, ó, forma a ilíaca comum dos dois lados. A ilíaca comum dá origem à ilíaca externa, que vai formar as artérias dos membros inferiores, e a ilíaca interna. Essa ilíaca interna, ela vai formar aí vai dar vários ramos, tá? Ela vai dar glúteas, vai dar as artérias que vão para no caso das mulheres, para o útero, vai dar artéria que vai para a bexiga urinária, ela vai dar diversos ramos, tá? Então, o que a gente tem que pensar? A pelve, ela vai ser irrigada pela artéria ilíaca interna, tá? Ela que vai irrigar a pelve. E a artéria ilíaca interna é um ramo da artéria ilíaca comum, que é o ramo terminal da aorta, certo? Agora, quando a gente fala de drenagem da pelve, a gente está falando exatamente da mesma coisa, né? A gente está falando aqui, olha, que as veias, certo? Tanto das paredes da região glútea, quanto dos órgãos pélvicos, reto, bexiga urinária, no caso das mulheres, o útero, todos esses órgãos vão lá para a veia ilíaca interna. Então, se a artéria ilíaca interna irrigou, a veia ilíaca interna que vai drenar, certo? Que vai drenar toda essa região aí da pelve, tá? Então, nessa imagem aqui, ó, a gente tá vendo lá, ó, a veia ilíaca interna sendo formada aqui, ó, juntando com a veia ilíaca externa que tá vindo aqui do membro inferior. Juntei as duas, ó, formei a ilíaca, veia ilíaca comum aqui, novamente, tá? Então, tanto na artéria quanto na veia, a gente vai ter o mesmo percurso. Eu tenho uma artéria ilíaca comum, que divide ilíaca externa e interna, certo? E a veia que vai estar vindo paralelo aí, eu também vou ter uma veia ilíaca interna se juntando com uma veia ilíaca externa, formando uma veia ilíaca comum. Tudo bem? Então, essa aí é a irrigação e a drenagem da pelve. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos membros inferiores. Com isso, a gente acabou levando um pouco de sangue para todos os lugares do corpo, tá? Quando a gente está falando de membro inferior, a gente está falando lá da artéria ilíaca externa. Lembra lá que a gente falou? A artéria, a aorta, vem, se divide em ilíaca comum, direita e esquerda, a ilíaca comum da ilíaca interna e a ilíaca externa, certo? Quando a gente olha nessa imagem que a gente já passou aqui, olha, a gente vê exatamente isso, tá certo? A gente está vendo aqui, ó, a aorta vindo, ó, ela da ilíaca comum, né, ó, a ilíaca comum da ilíaca externa e ilíaca interna. Essa artéria ilíaca externa, olha, quando ela passar aqui da região inguinal, ela vai estar na região da coxa. Aí, lembra
quando a gente estudou lá as artérias do membro superior, que uma mesma artéria, dependendo do local onde ela estava, ela recebia um nome? Aqui vai ser a mesma coisa, tá? A ilíaca externa, ela vai ser ilíaca externa até ela passar pela região inguinal, tá? Quando ela passou da região inguinal e ela entrou na região ali da coxa, ela vai mudar de nome, tá? E aí a gente vai estar entrando aqui no membro inferior. Então, olha aqui, ó, ilíaca externa, passou do ligamento inguinal aqui, ó, passamos, deixa eu pegar a caneta mais grossa. Passamos do ligamento inguinal, ela está na região da coxa. Então, a gente chama de artéria da região do fêmur, artéria femoral. Inclusive, ela dá um ramo aqui, ó, que é esse aqui, que é a artéria femoral profunda, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, com uma outra cor. Então, aqui, ó, artéria femoral profunda, tá? Aqui, ó, artéria femoral. Quando essa artéria femoral, agora, ela tá indo já em direção ao joelho, a artéria femoral, ela vai lá para a região posterior do joelho. Quando ela está passando atrás do joelho, aqui, ó, nessa posição, nessa imagem aqui do lado, a gente vai ver, ó. Quando estiver passando atrás do joelho, aí a gente vai chamar de artéria poplítea, tá? Então, a mesma artéria, olha, ilíaca externa, passou da região inguinal, ela virou femoral, passou atrás do joelho, poplítea, tá? E aí, depois que ela passou atrás do joelho, né? Nessa próxima imagem aqui, ó, a gente também vai ver. Então, olha aqui, ó. Femoral, poplítea, ó, lá atrás do joelho. Aí ela vai dar pra gente alguns ramos. Ela vai dar aqui, ó, por trás, tibial anterior, posterior. Ela vai dar um ramo que vem aqui pra frente, ó, tibial anterior, tá? Ela vai dar aqui, ó, fibulares, certo? A mesma coisa que aconteceu lá com o membro superior. Lembra que a gente tinha lá a radial e a ulnar? Porque em relação ao nome dos ossos, aqui vai ser a mesma coisa, tá? A gente vai ter uma que passa pela frente da tíbia, tibial anterior, uma que passa por trás da tíbia, olha, tibial posterior. E a gente vai ter os ramos que passam lá, acompanham a fíbula, que são as fibulares. Deu para entender? Então, levamos o sangue até o membro inferior, certo? Começando lá na artéria ilíaca externa, femoral, poplítea, aí tibial anterior e posterior e fibulares, certo? E agora, como que se dá, então, a drenagem dos membros inferiores? Lembra lá no membro superior que a gente tinha veias superficiais e veias profundas? Com o membro inferior vai ser exatamente a mesma coisa. A gente tem a drenagem superficial e tem drenagem profunda. A drenagem profunda, olha, as veias terão os mesmos nomes das artérias, ó. Veia tibial anterior, veia tibial posterior, veia poplítea, veia femoral, veia ilíaca externa, exatamente o mesmo nome da artéria. Porque lembra quando a gente falou lá de artérias, que as artérias tinham veias que ficavam grudadinhas com elas e geralmente tinham os mesmos nomes? Exatamente isso que a gente está vendo aqui. Já a drenagem superficial, como a gente não tem artérias superficiais, a drenagem superficial tem veias com nomes bastante singelos, né? Bastante singulares, tá? Na drenagem superficial dos membros inferiores, nós vamos ter duas veias principais e mais conhecidas, tá? Que são as veias safenas, tá? Ó, a gente vê a safena magna, tá? Que é maior, magna, e safena parva, tá? Que é menor. A safena magna, eu já vou mostrar para vocês, ela termina lá em cima na veia femoral. A safena parva, ela termina na veia poplítea, tá? A gente já vai ver isso aqui, olha. No próximo slide, no próximo slide, a gente vai ver essas duas veias, como que elas se comportam, tá? Então, olha aqui, ó. A veia poplítea, vou pegar uma caneta mais grossa, ó. Ela é posterior, olha, ela fica só na perna. A safena parva, desculpa. Ela é posterior, fica só na perna. Ela termina aqui na poplítea, tá? Agora, olha a safena magna. Ela é toda medial, ó. Passa aqui, ó, medial, medial, medial e desemboca na femoral. Vamos fazer aqui, ó, uma brincadeirinha para a gente poder gravar isso? Ó, a safena parva, certo? Safena parva, ela é com P, ó, safena parva,
é com P de pequena, com P de posterior, com P de perna, porque ela só fica na perna, ela não sobe na coxa, e ela desemboca na poplítea. Tá, ó, tudo com P, tá? A parva é pequena, posterior, na perna e desemboca na poplítea, certo? Agora, a magna, ó, a magna é com M de maior. Ela é medial e desemboca na femoral. Rimou só, certo? Medial, femoral, certo? Então, aqui, ó, a magna, ó, ela vai perna, coxa e desemboca na femoral, tá? A parva não, olha, é curtinho, ó, tá só pequenininha, só aqui atrás, só na perna, certo? Deu para entender isso? Olha aqui nessa próxima imagem, né? Olha aqui, ó, as veias profundas lá, certo? Olha lá, a artéria lá no fundo, vermelhinha, acompanhada por duas veias, certo? Olha aqui, ó, artéria profunda acompanhada por uma veia, tá? Então, as artérias profundas, elas vão ter o mesmo nome. Como as veias profundas, elas terão o mesmo nome das artérias, já que ela está grudada, tá? Então, aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem a artéria femoral, veia femoral. Artéria tibial anterior, veias tibiais anteriores, certo? Simples assim, não tem como errar, certo? Agora, todas essas veias do membro inferior, elas vão também ter que, em momento, chegar lá no coração, certo? E aí elas vão formar a veia cava inferior, tá? Elas vão ajudar a formar a veia cava inferior. Então, como que... Lembra lá que a gente falou da veia cava superior, que era formada lá pelas veias braquiocefálicas e tal? Aqui a veia cava inferior, ela também vai ser a junção das veias ilíacas externas, lembram lá que estão vindo lá do membro inferior, já que a femoral virou veia ilíaca externa, as veias ilíacas internas, que estão vindo da pelve, certo? Vão formar a veia ilíaca comum direita e a veia ilíaca comum esquerda. Lembra quando a gente falou das artérias? A artéria aorta se dividia em artéria ilíaca comum, que dividia em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Aqui a gente vai estar fazendo o caminho contrário, né? Então, a artéria, paralelo à artéria ilíaca externa, nós temos a veia ilíaca externa, que vai se juntar com a veia ilíaca interna, que está vindo lá da pelve. Juntei as duas veias ilíacas interna e externa. Do lado direito, formei a veia ilíaca comum direita. Do lado esquerdo, formei a veia ilíaca comum esquerda. Aí, eu formei a veia cava inferior. Deu para entender? Vamos dar uma olhada nisso na imagem? Olha aqui, ó. Veia femoral, tá subindo aqui, passou da região inguinal, a veia femoral virou veia ilíaca externa, tá vendo aqui? Vai se juntar, ó, com a veia ilíaca interna, que tá vindo da pelve. Isso acontece desse lado também, ó. Veia femoral, veia ilíaca externa, veia ilíaca interna, formou veia ilíaca comum, certo? Juntei duas veias ilíacas comum, formei a veia cava inferior. E aí, conforme a veia cava inferior está subindo lá em direção ao coração, ela vai ser já aquilo tudo que a gente já viu, certo? Nos vídeos anteriores. Ela vai receber lá as veias renais, vai receber as veias gonadais, as veias hepáticas. Lembram disso? Tudo bem? Então, essa é a formação, a veia cava inferior vai começar lá embaixo, lá na região da pelve, certo? Formando lá pela veia ilíaca externa, interna, veia ilíaca comum, formou então a veia cava inferior, que agora vai percorrer todo o abdômen e vai recolher o sangue aí do abdômen e vai desembocar lá no átrio, ó, ela vai subir e vai desembocar lá no átrio direito do coração, certo? Com isso, nós levamos todo o sangue, né,
com esses vários vídeos, levamos o sangue pelas principais artérias, a gente não entrou em nenhum detalhe aqui, pelas principais artérias para todas as partes do corpo e trouxemos pelas principais veias bem simples das partes do corpo, tá certo? Então, mais uma vez uma figurinha do meu querido Guilherme Bandeira aí. O modo como você reúne, administra e usa a informação determina se você vencerá ou perderá. Essa é uma frase do Bill Gates. Todo mundo me conhece, sabe que eu sou Apple maníaca, mas o Bill Gates também é um gênio, né? Então, hoje vocês receberam aí várias informações sobre o sistema circulatório. Então, reúna essas informações, organiza essas informações, que daí você vai passar de informação para conhecimento. Tudo bem? Sedimenta esse conhecimento, faz anotação, volta o vídeo, assiste mais vezes que eu tenho certeza que vocês vão tirar isso de letra. Combinado, crianças? Espero vocês na continuidade aí das nossas aulas, nos próximos vídeos dos demais sistemas. Tá certo? Beijo para todo mundo. Tchau, até a próxima.